O Brasileirão em 2025. O que você achou do Brasileirão em 2025? Seu time foi bem nas principais competições? Seu time levantou alguma taça? Do que mais você gostou dessa temporada de 2025 no futebol brasileiro? O futebol brasileiro, o Brasileirão em 2025, teve muitos destaques, teve muita gente se destacando, teve muita coisa boa, muita coisa nova sendo então implementada. Então aqui a gente vai fazer um resumo dos principais acontecimentos do que rolou no futebol brasileiro em 2025. Desde as competições nacionais até as competições regionais, alguns momentos importantes e por aí vai. Então eu espero que você possa gostar do vídeo, sem enrolações. Deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Eu Tô Curioso. Então já bora começar logo de cara com o Brasileirão. Né? Apesar de esse título se chamar Brasileirão 2025, a gente vai dar um giro pelos principais torneios, competições e informar os principais destaques do futebol brasileiro, tá? Não somente do Brasileirão, mas de muitos aqui, tá? Então vamos lá. Começar pelo Brasileirão, que tivemos muitos destaques. Tivemos aí o Flamengo sendo campeão, com um saldo de gols bizarro de 51 positivos, sendo esse o maior saldo da história do Brasileirão de pontos corridos. Além disso, teve a melhor defesa, melhor ataque, time que mais teve vitórias, que menos teve derrotas. Foi uma campanha assim perfeita, com 79 pontos sendo conquistados aí durante a campanha. O time de Felipe Luiz, né, recém-contratado como técnico, já vai receber aí todo esse desempenho para o ano que vem, né? Já vai carregar o título como atual campeão brasileiro, Flamengo, então, que ganhou o Brasileirão com 79 pontos. Logo atrás veio o Palmeiras, que também quebrou um recorde, se tornou o vice com o maior número de pontos da história do Brasileirão. O segundo colocado com mais pontos na história, com 76. O Palmeiras, que tinha chance que estava brigando pelo título, tinha chance ali nas rodadas finais, mas acabou tropeçando nos últimos jogos e faturou aí o vice-campeonato de maneira melancólica. E imagina para mim, que eu sou palmeirense, inclusive. Além disso, tivemos também o Cruzeiro. O Cruzeiro, que olha, voltou a fazer uma boa campanha, teve o artilheiro Caio Jorge com 21 gols marcados, se tornou aí um craque, inclusive, voltando a ter um bom destaque também. Fora que, além disso, se no Cruzeiro tivemos o maior goleador, no Flamengo tivemos o maior garçom, Arrascaeta, com 14 assistências. E não tem como deixar aqui de fora, claro, me surpreendeu muito o Mirassol, em quarto colocado, vai jogar Libertadores ano que vem. Sim, o Mirassol, o todo poderoso Mirassol, que todo mundo dizia que estava rebaixado, foi lá e conseguiu surpreender todo mundo, surpreendeu a mim também, e se tornou aí quarto colocado do Brasileirão. Vai jogar Libertadores, precisa cumprir ali alguns requisitos, algumas regras da Conmebol, mas se der tudo certo, vai jogar Libertadores tranquilamente o Mirassol o ano que vem. Que loucura, né? E para completar os times então que vão para a Libertadores, o Fluminense, que conseguiu fazer boas campanhas na Copa do Brasil, no Mundial de Clubes, que já vamos falar disso também, ficou na quinta colocação com o gigantesco Thiago Silva, fazendo ali muitos gols importantes, né, colocando ali o time todo para render e tudo mais. Se tornou aí peça fundamental no time. Hoje o Thiago Silva está jogando no Porto de Portugal. E os times então que completam essa saga da Libertadores, né, que vão jogar a fase prévia na Libertadores, as primeiras fases eliminatórias, Bahia e Botafogo, que também fizeram boas campanhas, estão na Libertadores aí de novo. E um destaque aqui para o Botafogo foi algo completamente curioso, que a gente teve o filho do técnico da seleção brasileira, o filho do Carlo Ancelotti, comandando o Botafogo durante alguns meses aí da temporada. Cara, foi uma coisa assim bizarra imaginar que um italiano, o italiano Davide Ancelotti, que é filho do professor
da seleção brasileira, do técnico da seleção brasileira, fosse comandar o Botafogo, colocando aí o Botafogo na fase prévia da Libertadores. Dos times que vão jogar a Sul-Americana ano que vem, nós temos aí o Grêmio, o Bragantino, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro e o Vasco. Todos eles aí fizeram aí campanhas de meio de tabela, vão estar na Sul-Americana ano que vem disputando aí o título. E destaque também para o rebaixamento. Cara, a rodada de rebaixamento, que foi a 38ª e última definitiva, meu Deus do céu, foi uma bizarrice. Foi uma bizarrice. O Internacional quase caiu, foi por muita sorte que o Internacional não caiu. E acabou que a dupla cearense, Ceará e Fortaleza, caíram juntos, né? Perderam basicamente aí na última rodada, jogos que poderiam ser decisivos para eles escaparem do rebaixamento. Além disso, o Juventude, né, também caiu, junto aí com eles o Sport. O Sport não tem nem o que dizer, cara. Foi basicamente uma das piores campanhas da história do Brasileirão, a segunda pior da história, só atrás apenas da Chapecoense de 2021. O que o Sport conseguiu fazer é algo completamente inacreditável, fora que igualou o número de recordes de rebaixamento de Série A, junto com Avaí e Coritiba, com 5 rebaixamentos em Série A na era dos pontos corridos. Eu posso até mesmo fazer um vídeo depois falando a respeito sobre as piores campanhas da história do Brasileirão de pontos corridos. O Sport conseguiu fazer a segunda pior campanha com 17 pontos e 2 vitórias apenas. E o Brasileirão então foi basicamente isso. A gente teve muitos destaques ali se destacando. Teve o Ryan do Vasco, foi eleito uma revelação gigantesca. Vitor Roque voltando a jogar um bom futebol. Reinaldo do Mirassol, cara, fazendo muitos gols importantes. Além do Arrascaeta e também do Caio Jorge, que eu também acabei de falar por aqui, tudo mais. Vamos então para a Copa do Brasil, que terminou recentemente, né? Terminou no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem 3 dias que terminou a Copa do Brasil, com o Corinthians, né, que não levantava um caneco importante desde 2017. O último título aí tinha sido o estadual em 2019. Depois de 6 anos aí sem conquistar um título, e depois de 8 anos sem conquistar um troféu importante, né, de primeira escala, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil numa final dramática contra o Vasco, e que conquistou aí com 2-1, com direito a um gol de Memphis Depay, que foi eleito aí um dos grandes talentos que a gente está vendo no futebol brasileiro nesses últimos anos. E o Memphis aí sendo decisivo para que o Corinthians fosse campeão, fazendo gol do título, inclusive, na Copa do Brasil. Ano que vem, a Copa do Brasil será diferente, porque todos os 20 clubes da Série A só entram na 5ª fase e a final será única. Que, agora sim, graças a Deus, não tem mais aquele lance de você decidir em casa. Agora é final única, um jogo só para poder decidir quem é o campeão. E para mim é muito melhor nesse nível, né, essa decisão da CBF, porque, cara, decidir em casa era uma verdadeira palhaçada. E por falar no Corinthians, né, o Corinthians aí que se tornou destaque por ser o time mais endividado do Brasil, com mais de 2 bilhões de reais que está sendo aí cotado de dívida, mas que termina o ano muito bem, com 2 títulos conquistados, o estadual e a Copa do Brasil sendo conquistadas. E que inclusive o Corinthians vai disputar o título da Supercopa do Brasil, que ano que vem. Que esse ano ficou com o Flamengo, depois de vencer o Botafogo num jogo assim, que teve total dominância do Flamengo, não deixou o Botafogo jogar, né, teve grandes momentos e tudo mais. Acabou aí vencendo por 3-1 na final, que foi disputada no início do ano, aí, sendo o primeiro troféu do Flamengo que conquistou aí no ano. No total foram 6 troféus que foram conquistados, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Além disso, tivemos aí também, por falar no Bahia, que a gente acabou de falar agora há pouco,
o Bahia conquistando a Copa do Nordeste. Falando das Copas regionais, a Copa do Nordeste, que o Bahia conquistou para cima do Confiança, metendo 9 gols. Sério, numa final em 2 jogos, o Bahia meteu 9 gols para cima do Confiança de Sergipe, se tornando aí o maior vencedor da história da Copa do Nordeste. Pena que infelizmente o Bahia não vai conseguir defender seu título, visto que agora qualquer clube em competição continental, né, competições ali da Conmebol, não vão poder disputar, infelizmente, as competições regionais, regiões ali, né, dos estados e tudo mais. Então o Bahia acaba que infelizmente não vai poder defender o seu título da Copa do Nordeste, que foi conquistado aí para cima do Confiança, metendo 9 gols em 2 jogos. Que campanha absurda. Vamos lá então, né, para a Copa Verde, que foi disputada, foi terminada no meio do ano. E a gente teve ali, né, se a gente teve o Bahia sendo o maior campeão da Copa do Nordeste, por que não falar do maior campeão da Copa Verde? O Paysandu, que conquistou aí um título da Copa Verde para cima do Goiás nos pênaltis. E quem iria imaginar o Paysandu sendo rebaixado para a Série C do Brasileirão? Pois é, para a Série C e conquistando o título da Copa Verde. Pois é. Por falar em Série B, vamos falar aqui rapidinho, né, para não demorar muito, para não incomodar também o vídeo, né. Eu não queria falar muito aqui sobre a Série B, mas vou falar os times que foram promovidos, né. A dupla paranaense, Atlético e Coritiba, subiram, Chapecoense e também o Remo. Todos esses 4 vão disputar a Série A no ano que vem, em 2026. Parabéns aí aos 4 por terem subido aí para a Série A. E olha que a Série B foi muito disputada, foi uma loucura, né? Foi uma maluquice a Série B desse ano, até a última rodada ter gente ali brigando pelo título e pelo acesso aí para a primeira divisão. Ok, beleza. Falamos ali das competições nacionais. Se você esqueceu alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu não tô levando também os estaduais, tá bom? Porque se eu falar aqui dos estaduais, cara, vai demorar 2 horas de vídeo para falar aqui sobre todos os campeões estaduais. Eu tô pegando aqui competições regionais, competições continentais e competições mundiais pra gente poder falar aqui sobre, tá bom? Então os estaduais ficaram de fora dessa lista, para a gente poder então falar aqui sobre o Brasileirão 2025. E falando sobre as competições continentais, por que não dizer aqui sobre a Libertadores? O domínio brasileiro vem aumentando cada vez mais. Desde 2019, nenhum brasileiro deixou de ficar de fora da final e ainda por cima conquistando títulos. A gente está vendo desde 2019 na Libertadores o domínio brasileiro absurdo que está sendo. E logo de cara tivemos aí o Flamengo sendo campeão da Libertadores com um gol do Danilo, né? Um gol de cabeça do Danilo no segundo tempo, que tornou aí o Flamengo o time com o maior número de Libertadores aqui no Brasil, entre clubes brasileiros, com 4 títulos. Entrou aí pro hall de maiores campeões e tudo mais. Tem então 4 títulos o Flamengo na Libertadores. Enquanto isso, o Palmeiras, que foi tetra vice da Libertadores, é o maior vice dentre todos os times da Libertadores brasileiros, obviamente. E foi ruim pro Palmeiras porque não conseguiu nem sequer dar um chute certo no gol. Sério, é o primeiro time na história da Libertadores a não dar um chute certo no gol. E com isso, com essa conquista do Flamengo, a gente iguala os argentinos em números da Libertadores de títulos. 25 para cada lado. 25 para o Brasil, 25 para a Argentina. Quem sabe ano que vem, né, 2026, a gente não possa ultrapassar os argentinos, né? É uma conquista que a gente está buscando aí há muito tempo depois do domínio argentino nas décadas de 70, 80, 90, 2000. Agora, a Libertadores é nossa, é do Brasil, é a cada ano que está passando e a gente espera que continue cada vez mais
com esse domínio brasileiro para a gente poder conquistar mais Libertadores, ultrapassar os argentinos e a gente ter ampla vantagem para eles depois. Enquanto na Sul-Americana, a Argentina mais uma vez conquista mais um título aí importante. O Atlético Mineiro foi até a final da Sul-Americana, lutou, foi até o fim, lutou 120 minutos, mais os pênaltis, mas acabou perdendo para o Lanús por 3-2, se eu não me engano. Se eu tiver errado, a produção aí me corrija, por 3-2 nos pênaltis. E o Atlético aí se tornando aí mais um vice, depois do vice da Libertadores do ano passado e do vice da Copa do Brasil, mais um vice aí, vice da Sul-Americana em 2025. E para fechar, tivemos a Recopa Sul-Americana, onde o Botafogo disputou no início do ano contra o Racing da Argentina, que estava dando um trabalho imenso para os brasileiros e não deu outra. Tomou 2 buchas na ida na Argentina e mais 2 buchas na volta em pleno Newton Santos. 4-0 no agregado e o Botafogo se tornou aí, além de vice da Supercopa do Brasil, vice da Recopa Sul-Americana. Também o time já era outro, o técnico já não era mais o mesmo, era o Botafogo assim, muito alterado, mas que mesmo assim conseguiu fazer uma boa campanha no Brasileirão, terminando aí em 6º colocado. Mas o que deixou a frustração gigantesca foi a torcida do Botafogo não conseguir comemorar esses 2 títulos aí, que eram importantes para a galeria do clube, para a infelicidade aí dos torcedores do Fogão. Já falamos então das competições continentais, né, e tudo mais. Vamos agora para as competições mundiais. E, meu Deus do céu, o destaque que tivemos aqui foi um absoluto gigantesco e maravilhoso dos brasileiros. A começar pelo Mundial de Clubes, né, também conhecido agora como Super Mundial ou Copa do Mundo de Clubes, onde tivemos aí muitas reclamações em relação aos gramados, ao calor, mas que não incomodou tanto os brasileiros. Cara, a gente teve aí no Brasil uma repercussão gigantesca com os 4 clubes brasileiros que estavam sendo representados, literalmente, mas assim, literalmente, era uma coisa inacreditável dos brasileiros se destacando naquele momento ali no Mundial. A gente teve a primeira vitória contra clubes europeus depois de quase 13 anos, né, que foi aquela do Botafogo para cima do PSG, e também depois tivemos do Flamengo para cima do Chelsea, ainda na fase de grupos, e com os 4 brasileiros avançando, avançando para as fases finais. O Flamengo e o Botafogo acabaram caindo nas oitavas de final. O Flamengo caiu pro Bayern de Munique, que era um colosso do futebol, obviamente, e o Botafogo acabou caindo pro Palmeiras, e o Palmeiras que caiu nas quartas de final para o futuro campeão Chelsea, assim como o Fluminense. O Fluminense que conseguiu chegar até a semifinal, foi o único brasileiro a chegar na semifinal da Copa do Mundo. Acabou aí perdendo para o Chelsea, que depois seria campeão para cima do PSG. Eu já até mesmo deixo um vídeo aqui nos cards falando a respeito sobre por que o Brasil não está conquistando mais o Mundial de Clubes, e outro card também falando sobre as zebras que ocorreram nesse Mundial. Sério, foi muita zebra mesmo que rolou, que a gente nunca tinha visto algo completamente fora da curva, fora do normal, né, fora da casinha ali. E agora falando do Intercontinental, para a gente finalizar aqui as competições mundiais, o Flamengo chegou até a final, venceu o Derby das Américas, venceu a Copa Challenger. Aliás, que ano pro Flamengo, hein? Conquistou 6 títulos em um ano, né? Foi um ano vitorioso aí, né? Marcado na história do Clube de Regatas Flamengo, conquistando aí 6 troféus. Mas na final do Intercontinental, o PSG foi dominante, né? Tudo bem que jogou de igual para igual, mas o PSG foi muito dominante, marcou bem, foi em cima, né? Amassou o Flamengo em alguns momentos, mas que o Flamengo conseguiu levar a decisão aí dos 120 minutos para os pênaltis. E foi um completo azar 4 jogadores do Flamengo terem perdido penalidades ali.
E o placar ficou então 2-1 para o time do PSG, que pela primeira vez foi campeão do mundo. Mas o torcedor do Flamengo não tem muito o que ficar triste, apesar do título intercontinental ter sido perdido, porque afinal de contas era o PSG é um time monstro, né, dominante na Europa agora nesse último ano. Então o torcedor do Flamengo não tem nem muito o que ficar triste, tem que ficar feliz pelo que o time teve de desempenho em campo. Foi algo completamente fora do normal. Imaginar que o time bateu muitos recordes e conquistou essa quantidade de títulos imensa. Então, o Flamengo está de parabéns, obviamente, por ter feito uma temporada espetacular. Além disso, na CBF, e para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho aqui da CBF e da Seleção Brasileira. O que a gente teve na CBF foi algo que a gente jamais tinha visto, né? Que a gente já tinha visto na verdade, mas não de uma forma assim tão robusta, que foi o Edinaldo Rodrigues, o polêmico Edinaldo Rodrigues, que acabou tendo toda aquela maestria, né, de não ter colaborado bem com a CBF e acabou sendo afastado. Inclusive foi ele que começou todo esse escândalo de arbitragem que começou a piorar o escândalo de arbitragem que a gente viu em 2025, a arbitragem brasileira ficando cada vez pior na gestão dele. Uma gestão que era completamente péssima, sem modelo nenhum, sem extravagância nenhuma. Temos que dar destaque aqui para ele, porque ele que basicamente colocou todo essa pontualidade da arbitragem, que olha, foi uma maluquice. Tivemos aí a pior arbitragem dos últimos 20 anos, desde o Brasileirão de 2005, que a gente não viu uma arbitragem tão ruim, com tantos árbitros basicamente sendo indiciados pelos resultados que a gente teve em diversos jogos. Com isso, trouxeram aí, então, né, foi eleito Samir Chaude, agora presidente da CBF. Ele mudou de vez em o calendário e tudo mais. Falta ali algumas coisas para poder estar tudo ajustado na CBF, tudo certo. E além disso, ele foi o cara que reverenciou Carlo Ancelotti, Carlo Michelangelo Ancelotti, para dar um pouco de renovação aí para a seleção brasileira, depois das passagens ruins que tivemos aí pelos técnicos, especialmente os técnicos interinos, e depois com o Dorival Júnior. Cara, o Dorival Júnior oscilou muito na seleção brasileira e deixou a seleção brasileira assim uma tristeza gigantesca com aquele 4-1 que tomou da Argentina em março de 2025. Então trouxeram o Carlo Ancelotti, apesar de sim ele ter melhorado algumas coisas. O Brasil continua oscilando muito, 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 e fica até mesmo duvidoso também para a Copa do Mundo de 2026. A gente não sabe se o Brasil vai chegar com toda essa força para 2026, visto que a gente só tem mais uma data FIFA para ser disputada, que será em março. E sabe se o Brasil vai fazer alguma despedida, enfim. A gente deve fazer um vídeo também falando a respeito sobre toda a trajetória do Brasil até a Copa do Mundo de 2026. Mas em geral, cara, o ano da seleção brasileira não foi um ano bom. Não foi. Teve muita oscilação, teve muita falta de planejamento, muita falta de engajamento também por parte do Edinaldo. E apesar do Samir Chaude ele ter boas propostas, ainda falta muito para que a seleção brasileira se torne uma das seleções favoritas para a Copa do Mundo de 2026 e quem sabe inclusive conquistar o título aí, um título importante. Visto que nós não tivemos competições, né, nacionais, visto que nós não tivemos competições continentais, só tivemos apenas eliminatórias que terminaram, né, e tudo mais. O Brasil terminando com a sua pior colocação da história, um quinto colocado completamente podre, né, com o Brasil jogando nada,
sem ter méritos, sem nenhuma extravagância, sem nenhuma elegância dentro e fora de campo. E mesmo com o Ancelotti, apesar das melhorias, o Brasil ainda continua oscilando muito. E vamos saber se para 2026 o Brasil terá, claro, toda a sua estratégia de volta para poder logo de cara vencer a Copa do Mundo, ser um dos favoritos ali para a Copa do Mundo. Apesar de que sim, eu acho o grupo do Brasil fácil, o grupo da Copa do Mundo, que é Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti, acho um grupo que dá para passar até de primeiro, ou se não até mesmo de segundo colocado, mas o Brasil precisa mostrar âmbito, sim, senão ela vai acabar se dando mal na pior. Em geral, esse foi o vídeo aqui para poder falar sobre a retrospectiva, né? Uma pequena retrospectiva, um resumo do que foi o futebol brasileiro esse ano, em 2025. Foi um ano mágico, histórico, né? Um ano que a gente vai ficar marcado, lembrado aí por muito tempo. Mesmo que esse ano não tenha sido bom para alguns lados, mas foi bom para outros, a gente vai ficar aí lembrando sempre que 2025 foi um ano revolucionário no futebol brasileiro. Um ano que a gente precisava ter de fato aqui, com todas as estratégias, com todos os planos, com toda a sua audácia possível. E lembrando, né, que eu não coloquei os estaduais aqui, porque se eu colocar os estaduais, iria ter 2 horas de vídeo, né, não ia conseguir falar aqui, ia desfocar muito do vídeo também. Então eu decidi não pôr os estaduais aqui, coloquei só as competições mais importantes, né, as competições de primeira escala, que são ali as mais comprometedoras para o nosso futebol brasileiro. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo, meus amigos. Falando aí sobre o futebol brasileiro. Ano que vem vai ter muita coisa. Espero que você possa estar aqui no canal do Doce Curioso para poder acompanhar Brasileirão, as Copas regionais, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Sul-Americana, Libertadores, Sul-Americana, os Mundiais. E além disso, teremos Copa do Mundo ano que vem. A gente vai fazer um resumo agora todos os anos, ano que vem principalmente. Vai ser um ano recheado de muita coisa para a gente poder falar. E a gente espera então que dê muito bom para o Brasil, para os clubes brasileiros, que eles possam estar indo muito bem para o ano que vem. A gente poder ter um ano espetacular no futebol brasileiro. Um ano cheio de marcas, um ano cheio de retoques, mas que seja um ano assim que dê muito para poder falar sobre o quanto que o futebol brasileiro está evoluindo e muito. Então eu espero que você possa estar aqui ano que vem para a gente poder fazer esse resumo de novo, tá bom? E colocarei aqui como uma produção inédita nesse vídeo, que é um vídeo assim que tem muita coisa para poder falar mesmo aqui sobre tudo o que acontece no futebol brasileiro, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco para fazer, um trabalho muito difícil para ser editado, esse vídeo que demorou muito para ser editado. Então, espero que você possa ter gostado do vídeo. Se você não gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, amigas, aqueles que gostam do futebol brasileiro, que viram esse ano espetacular de 2025 passar aí muito rápido, né, que teve grandes conquistas. Foi um ano muito histórico para todas as gerações, todos os lados. E em geral esse foi o vídeo, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Que 2026 seja um ano assim recheado de muita coisa no nosso futebol brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranha a todos vocês e até mais, meus amigos.